Ambas são uma decisão de fé. Ambas são uma decisão de fé. Por quê? Por exemplo, eu tenho aqui uns livros mais recentes de Cristologia do, do Marguerat, e ele fala, né? Ele está falando do Jesus histórico, e ele vai até a cruz. E tem vários cristólogos, como o Daniel Marguerat, que vão até a cruz, né? Depois chega ali na cruz, ele fala: olha, daqui em diante, quando se fala de ressurreição, nenhum método histórico é capaz de captar, porque vai além da história. Então não tem fontes que provam ou neguem a ressurreição, porque é uma questão de fé, né? Então o Blanc primeiro ele fala aqui, né, que seja a reencarnação ou seja a ressurreição, ambas são uma questão de fé. Porém, né, nada contra, obviamente, talvez até por uma falha de formação, de catequese, né, nossa. A gente sabe que muitos católicos são espiritólicos ou creem na reencarnação, né? Não sei o número, se a gente fizesse um censo, né, doutrinal, quanto seria, mas assim, eu particularmente, a minha experiência, até na minha família, muitas pessoas que vão na igreja, mas assim, acham a doutrina da reencarnação é, muito mais fácil, talvez, ou assim, aceitável, vai, não vou dizer fácil para não, para assim dizer que é algo cômodo, porque também é uma questão de fé. Mas assim, dá algumas explicações que talvez a gente não consiga dar, que nós não conseguimos dar, né? Enfim, então assim, a base comum, seja da ressurreição como a reencarnação, é que existe algo além da morte, ok? A reencarnação acredita, né, que o ser humano vive várias vidas na Terra, enfim, volta várias vezes até, né, se libertar, né, até atingir, o seu ideal. Porém, a igreja afirma, baseada na Sagrada Escritura, na revelação, óbvio, que só existe uma única vida aqui na Terra, né? E depois uma continuação desta vida, em novas dimensões. Pois vamos falar mais sobre isso, né? Existe uma única vida na Terra, não vai repetir, ok? Nós não vamos voltar para cá. E depois uma vida em continuidade com essa, em outras dimensões, ok? Então, assim, em geral, a reencarnação, a gente conhece a doutrina da reencarnação pelos nossos irmãos, sobretudo espíritas, né? Mas, assim, a doutrina da reencarnação é bem antiga do que, né, o surgimento na França com Allan Kardec e depois com outros grandes expoentes do espiritismo brasileiro. A doutrina da reencarnação, ou essa ideia de voltar, também está presente em outras religiões, hinduísmo, etc. De outra maneira, óbvio, mas assim, ela é bastante antiga, né? É bastante antiga. Agora, é um tema que ele está quase ausente nas declarações oficiais do magistério, porque nunca foi assim um problema para o magistério essa questão da reencarnação. Alguns concílios, né? Fala de pré-existência, de apotástase desse retorno, né? Enfim, por exemplo, Orígenes, lá no final do século II, século III, fala um pouco, né, diretamente da pré-existência da alma, né, da pré-existência enfim, e que isso não pode ser confundido com o retorno da alma à Terra. Então, a gente tem no magistério da igreja, poucas passagens, assim dizendo, sobre esse tema. Então, lá no século XIII, né, o Papa Clemente IV formulou também essa questão de que na morte a gente tem o momento do juízo definitivo sobre o indivíduo e indiretamente trata sobre essa questão da reencarnação. Pois no século XIV, né, a Constituição Benedictus Deus do Papa Bento XII vai, obviamente, declarar que as almas dos santos mártires que morreram não têm necessidade de uma purificação depois da morte, podendo entrar.
diretamente no céu e ter a visão eterna, e aqueles que não viveram a vida boa, então, em estado mortal, vão para o inferno, ok? Então, assim, não indiretamente trata, né, da reencarnação. Também o Vaticano II, né, ele tem é, uma postura, né, de rejeição de qualquer tipo de crença na reencarnação. Então, por exemplo, a Lumen Gentium 48 a 51 tem lá uma parte que fala: vigemos constantemente, a fim de que, terminado o único curso de nossa vida terrestre, possamos entrar com ele para as bodas e mereçamos ser contados entre os benditos. Pois a Gaudium et Spes 18, Deus chamou o homem, a mulher, com a sua natureza, né, da sua adesão a Deus na comunhão perpétua. Cristo conseguiu essa vitória por meio de sua morte, libertando o homem da morte e o recitando para a vida, né? E também o catecismo da Igreja Católica vai dizer do único curso da nossa vida terrestre. Não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens morreram uma vez só. Não existe reencarnação é, é, depois da morte. Né? Então, assim, são esses poucos textos que nós temos, a maioria indiretos, né, na quais a igreja toma uma posição diante dessa questão da reencarnação e afirma que há uma única vida e depois dela a ressurreição, ok? Então, assim, a gente não precisa adotar uma... Tem gente que fala que tatu não gosta d'água porque não Oi? conhece o comportamento do bicho. Fala, você Nós não precisamos adotar, até porque isso não é da nossa personalidade, né? Uma postura apologética ou de inimizade, óbvio, mas assim, em outras palavras, a reencarnação é incompatível com a fé cristã, ou enfim, né? Fé cristã católica, é incompatível, tá bom? Isso não significa, obviamente, que a gente precisa aniquilar as pessoas que creem nessa doutrina, mas é incompatível. Não dá para. As coisas são opostas, tá bom? São opostas. Bom, esse problema ganhou proporções nas últimas décadas, né? E aí nós temos alguns textos sobre que às vezes se interpreta ou é interpretado na perspectiva, né, da lógica da reencarnação. Nós não vamos ler todos, só alguns aqui, vou ler para vocês. Então, às vezes, algumas pessoas interpretam alguns desses textos, né, e aí acham que justificam a reencarnação. Por exemplo, Mateus 11, 13, 15. Porque todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que deve vir. Que tem ouvidos, ouça. Então, Mateus 11, 13 e 15 fala aqui, né, de João Batista e de Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. Pois Mateus 16, 13 e 15. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Felipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então ele lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, assim, são algumas passagens, alguns textos bíblicos que se interpretam de maneira errônea na tentativa, com todo respeito, de justificar a reencarnação. Por fim, 19, 28, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se aceitar no seu trono da glória, vos aceitarei também vós em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, filhos, terras, por causa do meu nome, receberá muito mais e terá a herança na vida eterna. Só mais um aqui, sempre do Evangelho de Mateus, para a gente concluir essa parte. Capítulo 27, 47 a 49. Alguns dos que tinham ficado ali ouvindo disseram: está chamando Elias. Imediatamente um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e fixou numa vara, dava-lhe de beber.
Mas os outros diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o espírito. Bom, então aqui, esse livro já é um livro um pouquinho antigo, né? É, enfim, 95. Então aqui ele traz alguns dados, né? Mas já esses dados certamente já estão um pouco ultrapassados. É, 91, 45% dos brasileiros declaravam adeptos da doutrina da reencarnação. 30% dos católicos acreditavam na reencarnação. Também no mundo suíço, uma boa porcentagem, né? Mas certamente, possivelmente, diz o Blank, essa crescente insatisfação de adeptos da doutrina da reencarnação é de fato pela nossa incapacidade de dar resposta na perspectiva da ressurreição, ok? Então, assim, nem a resposta espírita, nem a cristã pode ser provadas de maneira científica. Em várias vezes com espíritas da minha família, eles me diziam que a reencarnação se comprovava cientificamente. Não, nem a ressurreição e nem a reencarnação. Então você pega um livro do Daniel Marguerá sobre a cristologia, ele está trabalhando com fontes. Quando chega na Jesus histórico, quando chega, estou procurando aqui, quando chega na ressurreição, ele para, diz: olha, daqui em diante, eu não posso dizer mais nada, porque não tem fontes históricas nem para comprovar, nem para negar. Esse livro aqui, por exemplo, Daniel Marguerá, Vida e Destino de Jesus de Nazaré, chega, ele vai até a cruz, pois para. Então ele fala, olha, daqui em diante tenho que reconhecer que é uma questão de fé. Não tem como o meu método histórico, né? Enfim, olha só. Hesitei longamente para escrever sobre o ressuscitado. Ele escreve 2 páginas, né? Enfim, por quê? As opiniões se dividem quanto à historicidade dos acontecimentos. Será a ressurreição de Jesus um acontecimento na história? Né? Então, assim, ele coloca aqui que a ressurreição, historicamente, para um historiador que trabalha com fontes, sempre foi um problema. Então, ele vai trabalhar a ressurreição em 3 páginas. Né? Acabou. Quer dizer, aqui não tem fonte para provar nem para negar. Tem isso aqui. E tem outros livros de cristologia que também caminham por aí. Bom, então o que que diz a doutrina da reencarnação? Eu dizia para vocês que, com todo respeito, são ou reencarnação ou ressurreição. As duas não dá para caminhar, não são complementares. São duas alternativas distintas, né? Então vai dizer que a pessoa depois desta vida vai nascer outra vez para uma vida nova aqui na Terra, né? Para tentar de purificar o seu karma. E essa segunda vida pode seguir uma terceira até alcançar a sua salvação. E a ressurreição o ser humano vive uma única vez aqui na Terra e depois da morte continua numa dimensão divina infinitamente mais ampla. Então, assim, com todo respeito, não são complementares. Por isso que a gente fala sem, assim, violência ou sem apologética que são incompatíveis. Com isso, não significa que a gente tem que expulsar as pessoas que creem nela da igreja, tá? Mas são incompatíveis, ok? Ah, no Antigo Egito, em outras religiões, como dizia para vocês, a reencarnação está presente em religiões bastante antigas, né? No hinduísmo, budismo, maniqueísmo, enfim. E no Brasil, chegou sobretudo através do espiritismo de Allan Kardec, a partir de 1865. E aí, por que que muitos cristãos aderem a essa doutrina, talvez? Não, os espíritos também são cristãos, muitos cristãos católicos, estou dizendo, aderem. É, por várias razões, né? Se torna bastante compreensível também, diminui, né, um certo medo diante do desconhecido. Você não precisa tanto depender de Deus, você depende de si para vencer o karma, né? Você depende das suas próprias forças. Lembra que nós dizíamos ontem para o espírita, fora da caridade não há salvação, que a caridade é um meio, né, de purificação, podemos assim dizer. Então, e assim, pessoal, tem algumas perguntas que eu não tenho resposta.
e permanece um mistério. Então, olha, por que uma criança nasceu com uma deficiência? Porque alguém pecou, é, quem pecou para que ela nascesse, né, dessa maneira. Então, não é tão difícil de responder, né? Quem pecou para que aquela nascesse assim, olha, então ninguém pecou, né? Lá em João, né? É alguma coisa que ele fez, talvez, possivelmente, na vida passada, faz parte, né, da, su- do seu karma, né? Então, a gente vê esse questionamento lá no capítulo 9 do Evangelho de João, lá na cura do cego de nascença, né? Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus, né? Então, quem pecou, Rabi? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Então, aí a gente já tem uma resposta que a doutrina do karma nos dá, né? Enfim, certamente, né, um processo de purificação, né? Purificação. Então, muitas pessoas ficam decepcionadas ou ficaram com a nossa resposta diante do sofrimento e dos males, né? E assim, pessoal, eu tenho percebido cada dia mais, não sei vocês, que ninguém gosta de viver angustiado, né? Ninguém gosta de viver angustiado. Vou contar uma história verídica para vocês, né? Eu e a Natália, somos casados há 13 anos e temos o Miguel de 8 anos e a Lia de 4, né? E quando na segunda gravidez da Natália, primeiro ela teve um aborto espontâneo, depois de um tempo ficou grávida da Lia. E era bem na época da pandemia. A coisa tava. Tanto é que para ela começar a fazer o pré-natal, foi assim, já quase na já estava no limite para fazer o primeiro ultrassom morfológico. E aí, com muita dificuldade e tal, nós conseguimos fazer o primeiro ultrassom morfológico. E segundo aquele ultrassom, tinha dado lá a translucência nucal aumentada, alguma coisa assim, né? E que aquilo aumentava, vamos supor, eu não lembro a estatística, mas se se o exame da Lia tivesse, entre aspas, normal, ela teria de 500 por 1 para nascer com síndrome de Down, ou com alguma outra síndrome, coisa assim. E com aquela alteração no primeiro ultrassom morfológico, ela tinha a possibilidade de ser 50 por 1, de nascer com síndrome. Enfim. E depois, tá bom. Eu fiquei assim profundamente em crise, né? Porque, é, por que não comigo, né? Ou por que comigo? Então eu lembro que a gente chegou do exame, foi falar para minha mãe, disse, olha, mãe, tem isso, o exame, tal, tal, tal. E, enfim, então assim, era um momento de pandemia, aquela coisa de distanciamento e tal. Então a gente ficou assim, foi um momento de repensar mesmo a nossa teologia, até se vocês quiserem, né? A nossa teologia, a nossa visão de mundo, enfim. Depois a gente refez o exame e o médico que fez o primeiro exame tinha cometido um erro. Mas, enfim, a gente ficou uns 15 dias, um tempinho né, dessa maneira. E depois minha filha nasceu e nasceu com alguns problemas, mas que não eram nesse sentido, né? Mas também se fosse, eu falei para a mãe, a única coisa que eu peço a Deus é que eu não sei né, quais o que essa criança vai precisar? Eu peço a Deus que Ele me dê trabalho para eu poder sanar todas as necessidades que essa criança possa ter. Eventualmente, não só materiais, mas espirituais, de amor e carinho. Enfim, então assim, não tenho o direito de dizer por que não comigo, né? Por que não comigo? Então, assim.
É muito dramático situações como essa, obviamente, né? Então, é um enigma. Então, não tem uma resposta. Então, depois, minha filha nasceu com um problema no coração muito grave. Ela tem, não tem síndrome de Down, mas ela tem uma outra síndrome que é bem leve, não interfere em nada. Mas, assim, ela nasceu com um problema no coração, na coarctação da aorta. E a gente estava se preparando para vir embora de casa e foi fazer lá o exame do sopro e viu que ela tinha um problema na aorta. Tava arrumando as malas para vir do hospital para casa, já tava aqui todo mundo avisado para fazer festa, que tava na pandemia, ninguém foi no hospital, né? E aí o médico falou: Olha, pai, sinto lhe dizer, mas sua filha vai direto para UTI porque ela tem um problema seríssimo e que se a gente não fazer agora um procedimento e já deixar ela para fazer a cirurgia, ela pode parar. Depois ficou um mês internada, não tem, depois deu tudo certo também, não, hoje tá aqui, daqui a pouco ela deve aparecer por aqui para dar, é, enfim. Então assim, também dizia, mas meu Deus, né? Porque carro, eu comprei um carro que já veio com recalque, já veio com defeito, né? Já veio com um problema muito grave, muito grave. Ela teve, ficou uma cirurgia de muitas horas, né? Ela toma remédio, tem que ir no médico toda, às vezes por mês, tal, com acompanhamento, fazer, ainda pode ser que tenha que fazer cateterismo, uma criança de 4 anos, mas tá bom. Mas só para dizer isso, não por nada, mas a gente se pergunta mesmo, e as pessoas como é que eu vou entender essa coisa? Porque é muito absurdo, sabe? A conta não fecha, você fala, pô, mas por que comigo ganha? Poderia ter a mesma sorte para ganhar na Mega Sena, talvez também. É, é, então a doutrina do karma dá da reencarnação algumas respostas que talvez Senta na cadeira lá para comer. a gente não Anda. consiga dar. E assim, é um mistério, a gente não tem resposta para tudo. Então foi Deus que fez ali, assim, para que eu aprendesse a vencer meus preconceitos. Não, não tem resposta. A possibilidade é essa, da natureza humana. Ué, pô, cara, enfim, de tantos em tantos por cento, pode ser que nasça com. Ela nasceu com uma síndrome raríssima, enfim, que vai superando, não interfere em nada, fala, vai pra escola, não sei o que, brinca, normal. Mas assim, né? Uma coisa que não tem. Então, a, a, a doutrina da reencarnação, ela dá uma resposta, não vou dizer fácil, mas uma resposta bastante plausível para algumas situações, né? É, enfim, é, depois apresenta, né, esse processo que o ser humano parece liberar de Deus, né, também de responsabilidade, é ele que faz a coisa acontecer, né? Então, algumas razões pelas quais alguns cristãos católicos aderem a essa doutrina, né? E depois essa razão do êxito, né? Então, você não crê muito em Deus, você é um pouco antropologicamente pensando, a questão está nas suas mãos, né? Nas suas mãos. Bom, algumas críticas, né? Algumas críticas. Por que que essa doutrina é incompatível com a ressurreição, né? Porque Deus, né, fala que a gente não tem que fazer tudo sozinhos. Isso, fazer tudo sozinho, nós falamos ontem, entre aspas, é uma heresia que Agostinho combateu no século IV, e aqui tem vários escritos dele combatendo essa heresia chamada pelagianismo, né? Já falávamos ontem. E o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium de neopelagianismo. Então, o que é o pelagianismo? É acreditar que você possa conseguir as coisas com as suas próprias forças, não necessariamente precisa da graça. Mas Deus está conosco, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, assim, nós não estamos sozinhos. Então, primeira questão, né? É, não é uma relação de retribuição e de êxito, ok? A própria Sagrada Escritura não oferece base para a doutrina da reencarnação, né? E sim para o valor da vida única. Por isso, né, Dona Maria Helena e companhia do filme de ontem, a importância de viver essa vida bem vivida, ok? O corpo nessa doutrina permanece um pouco secundário ou secundário, né? Tem uma visão negativa do corpo, né, para superação do karma, enfim. E aí, muitas vezes, né, a gente carrega, tá? Eu creio que a Lia, minha filha, nasceu com essa questão, tá? Mas eu tô carregando uma culpa,
né? Eu e a mãe, a Natália, dela, bah, não entendi, né? Vidas anteriores, etc. Nem sei, nem ela sabe, tadinha. Acho que ela, 4 anos que ela tem hoje, acho que ela nem deve saber o que ela fez de errado na vida passada. Eu também não sei o que eu fiz na minha. Então, assim, tô pagando por algo que eu nem tô sabendo, né? Nem tô sabendo porque eu não tenho acesso se tem alguma vida anterior a essa. Eu não tenho ali um histórico, né? Não tá no meu HD um filme para que eu possa assistir e dizer, poxa vida, agora eu tenho que melhorar nesse aspecto, já que eu fui ruim, né, na vida passada, né? Enfim, então, essa evolução do karma que não leva em consideração as influências sociais, psíquicas, etc. Então, por exemplo, eu não estou sozinho no mundo, né? Então, às vezes a gente paga pelas questões que nós não temos controle, né? Muitas vezes a gente sofre pelos males dos outros. Então, olha, estou sofrendo um mal que alguém me causou porque na vida passada fui eu que causei esse mal a outras pessoas. Então, assim, pessoal, a gente não, né, não está vivendo isoladamente. A gente tem várias correlações sociais, psicológicas que envolvem aquilo que acontece conosco. Nós não temos controle, assim, enfim. Então, isso é uma questão também bastante problemática, né? E que é falsa também, né, a ideia de que a doutrina da reencarnação possa ser provada. Depois, como é que a humanidade vai crescendo demograficamente, né, se a gente já vem de vidas anteriores, então teria que manter uma média, né, não poderia estar sempre crescendo 8 bilhões de pessoas. E a gente olha para o mundo, alguém dizia aqui sobre o filme, né? As coisas parecem que estão piorando. Então, acho que às vezes a gente purificar o nosso karma, a gente tá, né? Em vez de progredir, estamos regredindo. Então, parece que a realidade, não sei, alguns bilhões de anos que a vida humana na Terra, Uhum. então parece que a gente não estamos crescendo, não, né? A gente terminou o século passado jurando que não ia ter muito derramamento de sangue. Século XXI, que tem apenas um quarto que ele passou, 25 anos, não precisa nem dizer, né? Não precisa nem dizer. Se nós encerramos o século passado com guerras, com não sei o quê, da civilização, esse não é diferente, infelizmente, né? Tanto de sangue que já foi derramado em um quarto de século que já passou. Então, também essa purificação, esse processo de evolução talvez, né, a gente não está vendo, né, de maneira tão evidente, ok? De maneira tão evidente. Bom, então qual que é as respostas que a igreja dá? Então já disse aqui em linhas gerais que não é a doutrina do karma, ok? O que a igreja diz, então, sobre a vida após a morte? Então aí tem